O que acontece quando o Flamengo desafia o Palmeiras dentro do Allianz Parque e sai vitorioso? Em um jogo que muitos apontavam como o teste final para o rubro-negro, o time carioca mostrou força, estratégia e um futebol que beirou a perfeição. Será que essa vitória é o sinal de que o Mengão vem forte para brigar pelo título de 2025? Como o Palmeiras vai reagir depois desse baque? E o mais importante, o Brasileirão ganhou um novo favorito? Vem comigo entender por que esse jogo pode mudar o rumo do campeonato. Pois o Flamengo calou o Allianz Parque e reacendeu a briga pela liderança do Brasileirão. Em um dos jogos mais aguardados da rodada, o rubro-negro dominou o Palmeiras fora de casa, venceu por 2-0 e mostrou que quer o topo da tabela. Mas o que essa vitória realmente significa? Será que o Mengão embalou de vez? O Palmeiras perdeu força? E como isso muda a disputa pelo título? Fica com a gente até o fim, porque esse jogo tem muito mais do que os 3 pontos em jogo. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala sobre futebol com foco total na audiência das partidas e tudo o que rola dentro e fora dos estádios. Se você curte acompanhar os bastidores do Brasileirão, a repercussão dos jogos e os números que movem a paixão nacional, já se inscreve aqui, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora falar de Flamengo, Palmeiras e da briga quente pela liderança. Flamengo e Palmeiras entraram em campo no último domingo, dia 25 de maio de 2025, para protagonizar mais um capítulo de uma das maiores rivalidades interestaduais da era recente. Do futebol brasileiro, o palco era o Allianz Parque, e a expectativa era de equilíbrio, tensão e, claro, muita emoção. Mas o que vimos foi um Flamengo dominante, seguro e letal, vencendo por 2-0 com autoridade. Antes da bola rolar, o cenário era de pressão dos dois lados. O Palmeiras estava na liderança do campeonato, mas vinha de atuações irregulares. Enquanto o Flamengo se aproximava com força e precisava de um resultado grande fora de casa para se consolidar como candidato ao título. E conseguiu. Logo aos 5 minutos de jogo, Pedro abriu o placar após jogada rápida pela esquerda, aproveitando o cruzamento rasteiro de Ayrton Lucas. O gol precoce desestabilizou o Palmeiras e deu ao Flamengo o controle emocional da partida. A partir daí, o time carioca passou a ditar o ritmo do jogo, explorando os espaços e evitando qualquer pressão palmeirense com uma marcação alta e bem coordenada. A torcida palmeirense, que lotou o Allianz esperando ver mais um triunfo do Verdão, ficou em silêncio quando, no segundo tempo, Luiz Araújo marcou o segundo gol em um contra-ataque mortal. A jogada começou ainda no campo de defesa do Flamengo, com Pulgar interceptando uma tentativa de passe de Zé Rafael. A bola rapidamente chegou a Gerson, que encontrou Luiz Araújo em profundidade. O camisa 7 invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o Everton. Foi uma atuação cirúrgica. O Flamengo mostrou intensidade e equilíbrio, 2 fatores que nem sempre caminharam juntos nos últimos tempos. O meio-campo dominou o jogo. Alan e Gerson controlaram a posse, e De La Cruz, mesmo sem marcar, foi fundamental na organização ofensiva. Essa vitória não só elevou o moral do elenco, mas também acendeu um alerta no campeonato. A torcida rubro-negra voltou a sonhar com mais um título, e os adversários sabem, o Flamengo voltou a ser um time temido. E tem mais, a repercussão fora de campo foi enorme. A audiência da partida na TV Globo bateu 26 pontos no Rio de Janeiro e 20 em São Paulo, números altíssimos, para um domingo à tarde. Nas redes sociais, o nome do Flamengo esteve entre os assuntos mais comentados por horas, com milhões de interações. Mas além do placar e da festa da torcida, essa vitória tem implicações estratégicas. Ela mexe com a confiança do elenco, pressiona os rivais diretos e muda a narrativa do campeonato. E tudo isso a gente vai explorar agora no próximo bloco, com uma análise profunda sobre o que muda no Brasileirão após essa vitória rubro-negra. Vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0 não foi apenas um bom resultado, foi um recado para o campeonato. Em campo, o time comandado por Tite mostrou maturidade, organização e ambição. E isso ficou claro em 3 pontos principais: o desempenho técnico, o efeito na tabela e o impacto psicológico na corrida pelo título. O que se viu no Allianz foi um Flamengo pragmático e eficiente. Ao contrário de outros momentos onde o time pecava por excesso de posse sem objetividade, a equipe desta vez soube ser agressiva sem se expor. A defesa teve atuação quase impecável, com destaque para Léo Pereira e Fabrício Bruno, que neutralizaram as principais investidas de Flaco Lopes e Rony. No meio,
Alan fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Flamengo, dominando a faixa central com desarmes e passes verticais. De la Cruz foi incansável na movimentação e criação de jogadas. Já Gerson, além da intensidade de sempre, foi peça-chave no segundo gol, com a assistência que iniciou a jogada de Luiz Araújo. Com a vitória, o Flamengo chegou aos pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras. Ainda é cedo para cravar qualquer favoritismo, mas a vitória em um confronto direto fora de casa dá vantagem moral e projeta o time para uma possível arrancada. Nas próximas rodadas, o Flamengo tem um calendário acessível, jogos contra equipes da parte de baixo da tabela e 2 compromissos seguidos no Maracanã. Se aproveitar bem esse momento, pode assumir a ponta e começar a abrir distância. Ganhar do líder, fora de casa, com autoridade, mexe com todo o campeonato. O Palmeiras, que parecia sólido, agora terá que lidar com desconfianças. E os outros? Postulantes ao título, como Botafogo, Atlético PR e Atlético MG, também sentiram o impacto. O Flamengo não só venceu, ele lembrou a todos que, quando engrena, é um adversário duríssimo de parar. A repercussão midiática foi intensa. A Globo alcançou um dos maiores índices de audiência da temporada com esse jogo. No YouTube, os gols e os melhores momentos viralizaram em poucas horas. No Twitter e no Instagram, a hashtag #MengãoLíder esteve entre as mais usadas no Brasil. Essa visibilidade influencia diretamente o moral do time e o engajamento da torcida. Quando o Flamengo entra em fase boa, a pressão sobre os rivais aumenta automaticamente. A vitória no Allianz foi mais do que 3 pontos. Foi um passo estratégico na narrativa do campeonato. A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras não foi apenas mais uma rodada do Brasileirão. Foi uma partida que carrega simbolismos, gatilhos e consequências diretas para a sequência da competição. Jogar no Allianz Parque, contra o líder do campeonato, e sair com uma vitória convincente é algo que poucos times conseguem fazer. E o Flamengo, no dia 25 de maio de 2025, fez isso com autoridade. Esse jogo nos mostrou um time que evoluiu coletivamente. A atuação sólida, principalmente no setor defensivo, indicou uma mudança importante. O Flamengo não é mais apenas um time de brilho ofensivo, mas também de consistência tática, que foi criticado em outras passagens por não conseguir traduzir seu estilo à realidade rubro-negra, parece finalmente ter encontrado o equilíbrio que buscava. Mas o que torna esse jogo tão emblemático é a forma como ele reorganiza a hierarquia simbólica do campeonato. O Palmeiras era o líder incontestável até então, enquanto o Flamengo era visto como um concorrente forte, mas ainda oscilante. Agora, essa percepção muda. O Flamengo passou de perseguidor à ameaça real. E mais do que isso, passou a controlar a narrativa emocional do campeonato. Se o Palmeiras tropeçar novamente, a dúvida se instala. Se o Flamengo vencer na próxima rodada, assume a liderança e vira o time a ser batido. É um efeito dominó, onde um único jogo muda tudo. E essa mudança não vem só com pontos na tabela, mas com a confiança do elenco, a empolgação da torcida e a tensão que se espalha entre os rivais. E não podemos ignorar a força simbólica desse resultado. Vencer fora de casa, contra o maior rival da era recente, é uma mensagem clara. O Flamengo tem elenco, camisa, treinador e agora, momento. A soma desses elementos cria uma atmosfera favorável que, quando bem aproveitada, impulsiona o time para campanhas campeãs. Citando uma frase clássica do futebol: tem jogo que vale mais do que 3 pontos. E esse definitivamente foi um deles. O Flamengo mostrou que está preparado para a maratona do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, terá que se reorganizar rapidamente se quiser manter-se na ponta. E os demais concorrentes assistem tudo atentos, sabendo que um novo protagonista pode estar se formando. Na história dos pontos corridos, há momentos-chave. Jogos que, quando olhamos para trás, entendemos como pontos de virada. O duelo entre Flamengo e Palmeiras pode ser lembrado como um desses momentos. Se o Flamengo confirmar o embalo, teremos testemunhado o nascimento de mais uma arrancada memorável. E como fica o campeonato daqui para frente? A tabela promete duelos intensos, clássicos regionais e muitas emoções. Mas uma coisa é certa: depois do que vimos no Allianz Parque, ninguém mais duvida que o Flamengo está pronto para disputar e vencer o Brasileirão 2025. Se você chegou até aqui, parabéns. Mostra que é realmente apaixonado por futebol. Agora, me conta aí nos comentários. Você acha que essa vitória foi o ponto de virada do Flamengo no campeonato? Ou ainda, tem muita lenha para queimar?
Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma análise como essa. E aproveita para clicar nos vídeos aqui da tela final. Tem muito conteúdo sobre o Brasileirão 2025 esperando por você.